CEIP, Casa Espírita Ilha de Paquetá, trazendo conhecimento através do decodificador Allan Kardec, consolando corações, mostrando o caminho do aprimoramento moral, despertando o espírito imortal em cada um de nós através da doutrina espírita, concedendo o pão do espírito que nos fortalece, dando sentido à vida. Satisfação estar com vocês mais uma vez, aos amigos da Ilha de Paquetá. Abraço a todos. Espero que esteja tudo bem por aí. Inclusive que a água já tenha restabelecido, porque eu estou sabendo que o rio que abastece Paquetá foi poluído mais uma vez. Espero que esteja tudo bem por aí. Então, hoje nós temos mais uma conversa, mais um encontro gostoso, fraterno, útil, muito útil para todos nós. Nós vamos conversar um pouquinho sobre a obsessão, não é? E imaginamos esse título, essa chamada de receita para lidar com a obsessão. E receita, evidentemente, entre aspas, porque são pequenas orientações, pequenas sugestões, não é? Ligeiras sugestões, todas elas baseadas na nossa doutrina dos Espíritos, que, por sua vez, se baseia nas leis de Deus e, portanto, são eficazes, atingem o objetivo, não é? Então, nós vamos, ao final, ver se a gente consegue fazer um apanhado dessas pequenas sugestões que representam para nós esta receita, conforme colocamos aqui. Não é? Mas, enfim, nós sabemos que há bom tempo que nós buscamos a nossa felicidade, a paz, a tranquilidade. Quem não busca? Hoje em dia, então, século XXI, cada hora que a gente assiste o jornal é uma bomba nova, é uma notícia nova que nos espanta, que a gente nem imaginava que pudesse acontecer, não é? E nós estamos sempre buscando essa melhora, seja material, seja espiritual, de maneira a trazer o equilíbrio às nossas vidas, a harmonia à nossa existência, não é? Para que a gente possa ter uma vida mais tranquila, mais proveitosa, não é? E isso vem acontecendo há muito tempo, há séculos e séculos, há milênios, nós estamos nessa luta. Por quê? Porque ainda não somos, evidentemente, espíritos perfeitos. Não sendo perfeitos, estamos na luta. Provas e expiações. Aí tem muita coisa ainda para vir e pela frente, e isso nos inquieta, evidentemente. Não teria outra forma da gente sentir essas situações, né? E aí estamos sempre buscando uma novidade que possa nos ajudar nesse sentido, para a gente adquirir esse equilíbrio. E uma das causa antiga, não é? Que nós já identificamos que podem nos causar algum infortúnio, alguma perturbação, é a aproximação das entidades que no passado não entendíamos muito bem, no passado até, ou mesmo hoje em dia, podemos dizer, né? Muitos ainda acreditam que seja o diabo, né? Que se aproxima da pessoa, entidades, mortos que não conseguiram passar para o reino dos mortos e que permanecem por aqui, né? Então, há muito tempo nós formamos essa ideia, essa concepção de que existem entidades, seja o nome que nós quisermos dar, né, que influenciam nesse nosso mal-estar, nessas nossas dificuldades, até atrapalham a nossa caminhada, o nosso dia a dia, né, o nosso avanço nas situações que se apresentam. Certo? Nós não sabemos muito bem o que seja. Muitos, de fato, não têm nenhuma ideia, mas sabem que tem alguma coisa que está ali encostada, alguns chamam até de encosto, não é? Que está encostada e que não permite que a gente avance. Não é? Por conta, inclusive, mesmo dessas sensações que temos, muitos procuram as casas espíritas, no sentido de se esclarecer,
de pedir para que providencie o afastamento dessas entidades, que eles não sabem por qual razão se aproximaram, quem são, evidentemente, não sabem. Espero, evidentemente, saber, receber alguma orientação, alguma informação a mais, para que entendam a questão, não é? E isso vem nos acompanhando já há bom tempo. Há bom tempo. E precisamos estar cientes de que vai nos acompanhar durante muitos séculos essa questão, mas muitos séculos. Até que nós adquiramos o entendimento, não é? O entendimento correto das leis da vida, como é que funciona isso tudo, de maneira a podermos ficar livres, vamos dizer assim, dessas influenciações negativas. Fazendo um pequeno parêntese, né, para que a gente não fique apenas focado nessas questões das influenciações negativas, nós também recebemos incontáveis intuições e influenciações positivas, que são comunicadas a esta humanidade por aqueles espíritos que cuidam desta pequena parte da humanidade universal. Espíritos que cuidam dos países, que cuidam dos povos, que cuidam das cidades, que cuidam dos municípios, enfim, existem incontáveis espíritos esclarecidos que nos favorecem também com vibrações, com energias, com fluidos e com intuições e com ideias também muito edificantes. Contudo, por conta de nós estarmos ainda bastante um pouco distantes dessa condição ideal que nós há pouco mencionávamos, que vai nos permitir ficar imunes a essas influenciações negativas, a gente não percebe esses espíritos que estão conosco, principalmente nosso guia espiritual. Todos nós temos um guia espiritual, um espírito designado pelo dedo de Deus, vamos dizer assim, para nos acompanhar, espíritos de alta evolução, bem maior do que a nossa, porque se ele não fosse, ele não poderia nos guiar. Não pode se guiar, um cego não pode guiar um estropiado. Caem os dois no precipício, já foi dito no passado. Não é? Então, esse espírito está sempre tentando nos ajudar. Ele, inclusive, se contrapõe a essas influenciações, a esses assédios que essas entidades, provisoriamente, temporariamente desequilibradas, criam, não é? Essas influenciações quando eles se aproximam de nós, certo? Essas entidades, que demos vários nomes, não é? Foram muito bem definidas por Allan Kardec como sendo obsessores. Não é? Essa palavra, para muitos, é até um motivo de preocupação, de medo, de receio. Não é? São obsessores. Mas, já fazemos uma ressalva, esses espíritos que, porventura, estejam tentando nos obsediar, nos atrapalhar no nosso dia a dia, de maneiras diversas e por incontáveis motivos, todos eles sairão dessa condição de desequilíbrio e vão adquirir o equilíbrio, o conhecimento, a perfeição também relativa, como todos nós vamos adquirir. Só que, no momento, eles estão desorientados. Muitos, por exemplo, vou dar um exemplo que não seria o caso de tipificar bem essa questão da obsessão hoje, é mais para a gente entender, fazer um apanhado do entendimento, para depois a gente ver qual seria essa receita, né? Muitos morrem, não se prepararam para a morte, para passar do lado de lá, que é inexorável, que é necessária em função do desgaste do corpo biológico, e aí, quando vem a desencarnar, quando morrem, permanecem nas casas, nas residências, nos locais em que desencarnaram. Por quê? Porque não sabem o que fazer, não sabem para onde ir. Estes espíritos, e são até muitas vezes nossos parentes, nossos familiares, nossos amigos, poderão ser também nossos inimigos. Tá? Mas por conta dessa desorientação imensa em que se encontram, eles acabam vamos dizer assim, se encostando em nós. Eles não têm objetivo, eles não estão voltados à prática do mal ainda, mas não estão voltados à prática do mal, mas por conta deles estarem muito ignorantes, quando eles se aproximam de nós, eles nos causam impressões desagradáveis,
Por exemplo, se o espírito desencarnou por conta de uma doença que ele mesmo criou ao longo da sua existência presente, não precisa nem colocar no passado, existência presente, essas vibrações, as suas dores, o seu desconforto, a sua insegurança diante daquele sofrimento todo que ele teve, isso é comunicado a gente se a gente não está preparado. E acaba de ficar inquieto. Esse seria, por exemplo, literalmente, o famoso encosto. Ele não está querendo nos fazer mal, mas por conta dele estar muito desorientado, ao ele se encostar, ao ele se aproximar da gente, ele comunica esses fluidos, essas energias negativas. E elas refletem na nossa constituição, na nossa aura, na nossa atmosfera psíquica, nos causando mal-estar, dor de cabeça, cansaço. Né? Aí tem uma série de sintomas, alguns até muito graves, em função da continuidade dessas aproximações, certo? Outros mais leves, mas a gente precisa aprender a exatamente lidar com isso. Lidar não só com esses espíritos orientados, que nós colocaremos como sendo os encostos, mas também com os propriamente ditos obsessores. Estes são mais complicados. Estes têm um caráter muito mais grave na nossa existência. Por quê? Porque eles, por conta da inteligência que detêm, né, o fato do espírito estar colocado numa condição temporária de obsessão não significa que não seja inteligente. Eles são muito capazes, muito inteligentes. Eles tramam, eles fazem artimanhas, eles fazem ardis para nos pegar, nos colocar em situações de dificuldade, e aí depois a coisa começa a crescer, não é? Eles vão sempre aumentando o nível de influenciação, certo? E poderão levar o indivíduo até o suicídio ou até a morte, perturbando a vida dele. Por exemplo, ele está atravessando uma rua, não é? E aí eles vêm em cima, perturbando, a pessoa já está desorientada, a pessoa não presta atenção ao veículo que vem, ou a bicicleta vem, atinge ele cai, enfim. Eles podem fazer uma infinidade de coisas. Evidentemente, ao lado deste assédio está o nosso guia espiritual, tentando nos colocar no eixo. Mas, se a nossa vida ela não reflete as leis de Deus, o funcionamento das leis de Deus, aí nós estamos, entre aspas, entregues a estas entidades. Isso é uma luta imensa que se estabelece na humanidade entre espíritos obsessores e espíritos equilibrados, que existem quantidades incontáveis dos dois tipos, das duas classes de espíritos, vamos dizer assim, certo? Aí, o que acontece? Muitos de nós, quando estamos numa situação como essa, nós vamos ao centro espírita, né? Mas tem pessoas também que vão a outras entidades, vamos dizer assim, a outras organizações, né? Procurar curandeiros, procurar gurus, bruxos, benzedeiras, feiticeiros, magos, né? Para poder resolver aquele problema. Muitas portas se abrem nessa hora, muitas portas se abrem, não é verdade? Nós, como somos espíritas, sabemos que a melhor porta que vai nos receber está dentro da doutrina espírita. Nós podemos afirmar isso. Por quê? Porque mesmo entre outras religiões, a pessoa pode procurar, não resta dúvida, e procuram outras religiões, mas como eles não compreendem este mecanismo desses espíritos, dessas almas que estão desencarnadas e que procuram interagir conosco, eles não conhecem isso, fica mais difícil para que eles atuem, trabalhem, resolvam as questões. Por isso que nós falamos, dentro da doutrina espírita, existem as ferramentas mais adequadas para que nós usemos, evidentemente, e assim a gente possa, se não se livrar dos obsessores, mas pelo menos conviver de uma maneira que eles não nos prejudiquem demais ao longo de nossas existências, né? Então, existe uma quantidade imensa hoje de ofertas, de tendas, seja o que for, né? Que oferece, aqui eu tiro o encosto, eu resolvo. E aí,
Em paralelo a essa proposta, eles também fazem o quê? Eles prometem todo tipo de coisa, né? Trazer a pessoa amada de volta, resolver problemas de casamento, vai dizer que é o obsessor que está perturbando o casamento, o namoro, curar doenças, trazer riqueza, acertar na loteria, bens materiais e materiais. Tem todo esse menu, vamos dizer assim, de possibilidades que eles se aventuram a dizer que conseguem fazer, e mais nos atraem. Né? E, no entanto, isso não resolve a questão. Não resolve a questão. Porque muitas vezes eles vão nos propor que eu vou retirar esse espírito aí. Só que se, mesmo que eles tivessem condições de retirar, alguns até têm, né? São pessoas que têm capacidade, né, para fazer isso. Se ele retira um espírito e não orienta o indivíduo que foi lá, o paciente, vamos dizer assim, o paciente o que faz? Atrai outro obsessor, atrai outro encosto e fica num sem fim, numa espiral sem fim, porque precisa orientar a pessoa do o que é que ela tem que fazer, como é que ela deve lidar, como é que ela tem que agir. E mais, explicar para ela o que são essas figuras, o que são essas entidades. São filhos de Deus também. Como dissemos aqui, alcançarão a perfeição relativa. Não resta dúvida sobre isso. Eles alcançarão. E serão anjos também, serão perfeitos relativamente. Ajudarão Deus no futuro a cuidar do universo, que é uma das tarefas dos espíritos puros. Mas, no momento, estão nessa condição. Então, precisam ser orientados ou reorientados. Né? Precisamos trabalhar por eles para que eles se reequilibrem. E aí, com essas informações, nós podemos nos ajudar e ajudá-los, coisa que não acontece nessas tendas que estão aí disseminadas na nossa sociedade, muitas vezes prometendo mundos e fundos, né? E, na realidade, muito pouco podem fazer por nós, certo? Então, nós, em princípio, nós já colocaríamos aqui, enfatizar que a gente não deve procurar esse tipo de consulta, não é? Fazer essas consultas, fazer essas procuras, porque, de modo geral, eles não têm nenhum poder, não sabem como fazer, né? E se aventuram a se colocar como missionários de Deus, porque, evidentemente, recebem, em muitos casos, algum benefício, certo? Porque depois eles vão dizer, eu preciso manter aqui minha estrutura, preciso manter minha casa, minha tenda e assim por diante. Se quiser deixar uma contribuição espontânea, né, de tanto, por favor, esteja à vontade. Então, não são todos, mas muitos deles vivem às custas da fé pública, da crença pública, né? Que atribui valor e poder a esses indivíduos, a essas entidades, a esses que estão nessas organizações, e aí se aprisionam, né? Se aprisionam e muitas vezes não sabem como de lá sair. O que não é feito no Espiritismo. O Espiritismo, a proposta espírita é de esclarecer. Por quê? Esclarecendo, a própria pessoa ela vai tomar as medidas necessárias, vai tomar atitudes e práticas, ela vai fazer ou deixar de fazer aquilo que atrai o obsessor, aquilo que puxa, vamos dizer assim, o encosto. Ela vai aprender a fazer o que é preciso e deixar de fazer o que não é bom, o que não é útil, é prejudicial. Então, são duas coisas diferentes. Aprender a fazer e deixar de fazer outras. Quando a gente aprende isso, e a doutrina espírita nos ensina isso de maneira perfeita, não é? O que acontece? A gente atravessa a vida com mais tranquilidade, com mais felicidade, com mais equilíbrio, com mais harmonia, que é o que todos nós desejamos, não é verdade? Certo? Independente se isso vai trazer dinheiro para a gente, se vai trazer casamento, se vai trazer namoro, se vai trazer... Independente. Né? A vida torna-se melhor, mais agradável. Não é? E aí, o que acontece? Começamos aqui dizendo que a gente escuta o noticiário, a gente escuta cada bomba, cada coisa estrondosa, né? Essas informações, essas informações contundentes que a nossa sociedade está a produzir praticamente continuamente, né? Elas não vão mais nos atingir. Por quê? Nos atingindo, nos deixando cabisbaixos,
desgostosos, temerosos, depressivos, quem aparece para aumentar esse sentimento? Os obsessores. Eles aparecem. E aí aumentam o nosso grau de insatisfação com a própria vida. Então a gente precisa se proteger, aprender a se proteger dessas situações, das situações que ainda caracterizam essa terra, uma escola magnífica, mas que ainda não é perfeita. Não é? E uma das providências que a doutrina espírita, ou que o Espiritismo recomenda para todos nós, uma das talvez mais importantes, não é a mais importante, mas uma delas é que a gente estude, é que a gente leia, é que a gente se enriqueça de conhecimentos, de explicações, de como funcionam os princípios, os postulados de Deus. Isso é um aspecto interessantíssimo, importantíssimo. Por isso é que nós dizemos, algumas vezes, e até escrevemos sobre isso, não é? Que se por um acaso, numa instituição espírita, vamos imaginar que por absurdo, certo? Não tivessem médiuns, não tivessem passistas, não tivesse atendimento fraterno, não tivesse recepção fraterna, não tivessem estudos, mas tivessem só as exposições, esta organização, esta instituição, ainda poderia ser chamada de instituição espírita. Porque este é a missão fundamental da casa espírita, ensinar espiritismo. Espiritismo. Ah, mas como é que funcionaria? Vamos pensar um pouquinho. Como é que funcionaria uma coisa como essa? Durante a exposição, as pessoas chegariam, está lá o indivíduo encarregado de fazer a exposição da noite, não é? Recebe todo mundo, uma boa noite a todos, ou bom dia, ou boa tarde, assim por diante, desenvolve seu tema, responde uma pergunta ou não responde, faz um esclarecimento ou não faz, dependendo do interesse das pessoas. Aí agora vamos fazer uma vibração no final, vamos pensar em nosso Mestre amado Jesus, em nosso Pai Criador, vamos pedir aqui as energias positivas, os fluidos renovadores que vão inundar esse salão, que vão nos favorecer, nossos corpos. Pronto. Aí ele continua, faz esse trabalho de prece coletiva e todo mundo tomou passe, sai todo mundo tranquilo, refeito, não é? E quanto mais a Assembleia tiver aproveitado as lições que esse expositor tiver oferecido, tanto melhor para quem? Para elas. Então, a primeira providência que nós precisamos tomar é nos esclarecer. Tá? E essas pessoas que se dizem gurus, feiticeiros, bruxos, benzedeiros, curandeiros, o que eles não fazem é nos esclarecer. Eles deixam tudo no aspecto da magia, do milagre, que ele tem contato com forças superiores, ocultas, não é? Que nós não temos e que eles têm. Não é? Mas o esclarecimento faz com que nós mudemos a nossa rotina, o nosso dia a dia, e com isso a gente vai melhorando a nossa vida, não é? Já disse alguém que em cabeça vazia o diabo faria tricô, não é verdade? Muitos de vocês conhecem, lembram dessa máxima, né? Ou por outra, cabeça vazia, oficina do diabo. Por que essa máxima foi criada com o diabo? Porque no passado todos nós acreditávamos basicamente no diabo, na figura do diabo, essa entidade ou essas entidades, né, voltadas ao mal, que se rebelaram contra Deus e que agora passam as suas existências no plano imaterial a nos atormentar, a nos perturbar, tentando nos levar à falência, à ruína material e moral. Por isso que foi criado assim, porque agora poderia ser a cabeça vazia, oficina do obsessor. Poderia ser. Nós precisamos reescrever essa frase. Porque nós já sabemos, primeiro, que o diabo não existe. Segundo, que os obsessores existem, que são entidades, como dissemos, em temporário desequilíbrio. Temporário, provisório. Vai depender delas saírem dessa condição, dessa situação. Então, nós precisamos estudar e ler muito, e nos empenharmos. Não é? Aquele que diz, eu não consigo ler porque eu logo sinto sono. Insiste.
insiste. Pega hoje, lê, pega um livro de um português mais fácil, de uma escrita mais fácil. Se não conseguir acompanhar um livro mais filosófico, pegue, tem muito. A doutrina espírita tem literaturas para todos os gostos, todos os gostos. Aliás, abril é o mês do livro espírita. Se não me engano, 18 de abril, coincidindo ao lançamento de O Livro dos Espíritos, primeira edição, 18 de abril de 1857. Estamos no mês do livro espírita. Tá? Então, nós precisamos honrar o trabalho desses médios e do próprio Allan Kardec, que se empenharam em construir essa literatura para a gente. Precisamos manusear continuamente e afastar o cansaço, o desânimo, a preguiça, não é? Porque quanto mais nós esclarecermos, melhor para nós, que vamos entender como é que funciona a vida, e mais, quando nós estamos estudando ou lendo, se estivermos sozinhos, inclusive, nós podemos ler em voz alta, espíritos que possivelmente estejam nos acompanhando e que estejam desorientados, eles também vão se esclarecer. Nós sabemos disso. Há casos na literatura espírita que diz que o obsessor se esclareceu antes da sua vítima. Por quê? Porque começou a ir com ele ao centro espírita. E lá gostou do que estava sendo dito. E gostando, se modificou. Antes da pessoa que ele estava perturbando. Antes. É muito interessante isso. Porque ele se sentia assim desamparado, mas quando ele escutou as explicações e as orientações que a doutrina espírita nos dá, aquilo maravilhou de tal maneira que ele mudou de atitude. Enquanto a sua vítima continuou ainda, né, marcando passo, vamos dizer assim, se atrasando em sua evolução. Então, a leitura e o estudo é um dos fundamentais trabalhos que nós temos que desenvolver. Faz parte da receita para lidar com a obsessão, e a gente poderia botar aqui para lidar e para evitar. Tá? Porque nós estamos, quando falamos de lidar, é porque a gente supõe, como Kardec colocou em Obras Postas, que a obsessão, graça, pulula, está disseminada neste planeta, por conta dos espíritos que são desorientados. Nós. E que quando morremos, passamos do lado de lá, desorientados também. Não é? Então, tem obsessão para tudo quanto é lado. De todos os tipos, de todos os níveis, de todas as formas. Cabe-nos nos fortalecer, colocar uma armadura, vamos dizer assim, moral, evidentemente moral, não tem uma armadura material, de maneira que essas influenciações não nos atinjam. Né? Então, mas além de ler e estudar, nós podemos, olha só, agora é o não fazer, olha só, ler e estudar é fazer. Agora, querem ver uma sugestão, uma orientação da doutrina de não fazer? É não ficar o dia inteiro na televisão e no celular. Olha aí o não fazer. A gente já tinha adiantado. Existem sugestões para fazer, existem orientações para não fazer. Outro dia eu estava vendo que, vi uma reportagem, fizeram uma pesquisa. Eu não sei como é que pode, mas estava lá. Diz que o brasileiro passa por dia 5,4 horas no celular. Eu falei, mas como é que pode isso? Como é que pode uma coisa dessa? Eu até, outro dia, pensei se eu registrei, se eu referenciei, eu certamente referenciei esse link, uma reportagem do Globo, do G1. Não? Como é que pode uma coisa dessa? Isso é tudo que o obsessor deseja. É tudo. A gente ficar passando o nosso tempo trocando informações sobre nada. Praticamente, sobre nada. Que é o que acontece. Trocando mentiras, infâmias, difamações, acusações, não é? Brigas, discussões, pelo celular. E a televisão, evidentemente, tem a sua contribuição, porque muitos de nós nascemos, assistimos a era da televisão, não é verdade? Década de 60, não é? Mais ou menos, chegou, não é? E quem tinha televisão era um luxo só, não é?
Tinha até uma televisão antiga. Outro dia vi um filme antigo, tinha uma televisão Telefunken. Não sei se lembram desse fabricante alemão, né? Mas, enfim, nós precisamos controlar isso, meus amigos. Precisamos controlar. Horas na televisão e horas no celular. E aí, quando a gente precisa trocar essas horas na televisão e horas no celular por horas estudando, por horas lendo, né? Mas não é só isso que a gente pode fazer para nos defender, para lidar com esses assédios. Nós podemos fazer também, nos inscrevermos em cursos para estudar, para aprender um ofício, para fazer meditação, para fazer yoga, para fazer exercícios físicos mesmo. Isso tudo é muito importante. Porque isso distrai a nossa mente, fortalece o nosso corpo, e o nosso corpo precisa estar, evidentemente, funcionando muito bem para que a gente se contraponha a essas influenciações. Né? Olha quanta coisa. Mas eu já estou idoso, eu vou aprender um ofício a essa altura? Sim, sim. Tudo é conhecimento, tudo é prática. Evidentemente, aquilo que a gente vai aprender, amanhã ou depois, a gente pode usar esse conhecimento, essa prática, essa arte, esse ofício, para ajudar outras pessoas. Por que não? Então, a gente tem meditação, tem exercício físico moderado, evidentemente. Ninguém vai chegar agora e querer ser medalhista das Olimpíadas. Aliás, estamos próximos, hein? Aprender uma arte qualquer, não é? A nossa atmosfera psíquica muda quando está fazendo isso, né? E, evidentemente, cultivar virtudes. Todos nós devemos nos preocupar em cultivar virtudes. Sermos mais pacientes, tolerantes, misericordiosos, abnegados, brandos, pacíficos, e todas elas. E todas elas. A gente vai trabalhando aos poucos. Isso aí está um pouco vinculado, a gente pode aqui chamar aquela palavra mágica, aquelas duas palavras mágicas, a chamada reforma íntima, né? Por quê? Porque se a gente reclama demais, se a gente é muito pessimista, se a gente está muito irritado, se a gente está muito desanimado, está em depressão, é o que o obsessor quer. É isso aí. Porque se ele é nosso inimigo e a vingança é a causa principal das obsessões, a vingança, mas nós não vamos entrar nesse aspecto em detalhes, não? O que ele mais quer é que nós estejamos desperdiçando o nosso tempo, distraídos, assistindo a vida passar. Se estivermos deprimidos, não, o mal do século, aí tanto melhor. Porque eles vão nos martirizar, cada vez mais com ideias mais negativas e pessimistas e desconstruindo tudo que nós tivermos de positivo em nossa personalidade e caráter. Então, esse é o trabalho que nós precisamos fazer. Mas não é só isso, evidentemente, já levantamos aqui, que o melhor lugar para a gente ir e para que a gente se oriente, né, seriam as casas espíritas. Mas ir nas casas espíritas não é ir na casa espírita para tomar passe igual nós fizemos no passado na Igreja Católica Apostólica Romana, íamos nas igrejas para tomar hóstia. É o mesmo mecanismo. É a mesma proposta quando a gente está desorientado. Eu vou lá para tomar um passe. Eu vou lá para tomar uma hóstia. Mas e aí? E o resto da semana? É só isso? É só ir lá para isso? Para escutar ali uma palestra e louco para o horário chegar na hora do término, para ir embora, para já chegar em casa, já ligar a televisão, já ver o capítulo da novela, para ver o jogo de futebol, para ver o filme. Se for assim, a vida vai acabar e nós não vamos nos enriquecer. Não vamos. Então, há pessoas que fazem exatamente isso. Hoje é a semana, eu acho que vou tomar um passe, porque a coisa está feia. O trabalho está todo mundo brigando, eu estou me sentindo mal, estou com dor de cabeça. Então ele procura a religião, procura o templo para se livrar dos efeitos, dos sintomas que são resposta à própria conduta desorientada do indivíduo. Ele vai lidar com os sintomas. Ele não percebe que ele tem que buscar a casa espírita para aprender como evitar que esses sintomas surjam.
Ele vai aprender isso, ele vai aprender. Para que ele não pense mais em ir à casa espírita apenas para tomar o passe, como nós todos fizemos no passado e muitos ainda fazem, procuram as igrejas para tomar a hóstia, ou para fazer a sessão de descarrego, não é? Que é muito comum também em outra vertente religiosa. Eu vou lá só para isso, vou descarregar, depois eu estou bem para a semana. A semana que vem eu vou de novo. E fico assim, passando a vida, né? Então, hóstias, bênçãos, né? Enfim. Mas essa talvez seja a principal providência, sugestão de como evitar, de como lidar com a obsessão. Essas todas são muito importantes. Não é? A gente sair de casa, pegar sol. Já repararam quando a pessoa está perturbada, ela quer ficar num canto, sentar numa poltrona, ficar ali no escuro, não é? Vamos pegar um sol, vamos fazer uma caminhada. Não sol, não, meu Deus, sol pode dar câncer. Você só botou na cabeça dela. A ciência também bota isso na nossa cabeça, não é? O que não é verdade, da maneira como é apresentado, não é verdade. Não é? Mas o terror se estabeleceu, as indústrias que fabricam as drogas e as substâncias que nos protegem dos raios ultravioletas estão enriquecendo, ganhando muito dinheiro. Muito dinheiro. Mas é por causa disso, então, nós vamos ficar debaixo do sol? Não é isso. Mas é que o medo ele ganha uma proporção tremenda, extrema, que a pessoa não consegue nem sair na rua. De vez a pessoa está andando na calçada, está fazendo sol, ela bota um chapéu, ela bota protetor. Puxa vida, mas como assim? Será que alguns minutos de sol vão gerar... Se a gente tiver que ter câncer, a gente vai ter. Hoje não é o tema sobre saúde, né? Mas isso não é... a gente não vai fugir. Se a gente tiver com uma doença kármica, expiatória, para ter que enfrentar, ou uma doença que foi gerada na própria vida presente, em função das nossas condutas perniciosas, não tem nada que vá evitar que ela ecloda, que ela surja. E a sua solução será de difícil trato. Não temos dúvida sobre isso. Mas hoje não temos dia de falar sobre doenças, sobre saúde e doentes, sobre doentes e doenças, não é? É para a gente pensar na oração, que é talvez um mecanismo mais poderoso para nos proteger desses assédios. A oração. Coisa que nós não fazemos. Está aí o capítulo 27, 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem umas 50, 60 páginas, talvez. O Kardec, no último capítulo, que é o 28, ele, se não me engano, ele enumera 82 itens sobre preces. Para tudo. Para o doente, para o obsidiado, para o obsessor. Vocês sabiam que a gente pode rezar pelo obsessor? Não é possível? Como é que eu vou rezar para o obsessor? O que eu vou pedir para ele? Para que ele fique mais poderoso para me obsidiar mais? Chegar a esse contrassenso? Não. A gente vai rezar para ele, para que ele se equilibre, para que ele se reeduque, para que ele se restabeleça, porque ele também é filho de Deus, criado igualzinho a nós. Igualzinho, da mesma maneira, mesmo princípio espiritual, ele foi criado. Só que ele escolheu um caminho que agora o coloca nessa situação. Então a gente vai rezar por ele, para pedir perdão, caso ele esteja nos perturbando por conta de vinganças desta vida e até vinganças passadas, né? Pedir perdão, conversar com ele, esclarecer, olha, a vida não funciona assim, as leis de Deus não são assim, enfim, a gente conversa mentalmente, pela oração. E se a gente quiser, faz até melhor. Escolhe data e hora, se quiser, pega um livro de mensagens, um bom livro de mensagens, abre, lê a mensagem, tenta comentar em voz alta, lê com muita calma, não tem pressa, não é? Fica ali 20 minutos, 25 minutos. Estou sozinho.
faz assim mesmo. Não tem problema nenhum. Vamos fazer em família? Melhor ainda, protege todo mundo, protege a casa, fortalece as defesas fluídicas da casa. Não é? Então, na hora que a gente faz esse trabalho, essa leitura e esses comentários, quem está ali do nosso lado, sentado na poltrona também? O obsessor. Ele vai escutando. Puxa, funciona assim? Que coisa! Puxa vida, eu gostaria que meus pais tivessem me ensinado isso quando eu estava vivo. Ele pode pensar assim. Mas, infelizmente, os pais não o ensinaram. E agora a gente faz o papel, não de pai e de mãe, quem sabe até podemos fazer, mas de irmão, por exemplo. Orientando e falando, olha, funciona assim. É como se a gente estivesse explicando para alguém que estivesse presente. Fazer assim. Pensa assim, eu acabei de ler essa mensagem, não é? Aí agora eu vou pensar assim, se eu tivesse que explicar para uma pessoa que não sabe nada sobre isso, como é que eu explicaria esta mensagem, esse texto, por exemplo, do Emmanuel, nos livros de mensagens, que tem centenas, não é? Como é que eu explicaria essas palavras para esta pessoa? Você pensar em fazer isso? Aí você se obriga, a pessoa se obriga a ler. Isso aqui, ó, olha isso aqui, a mensagem tem esse título porque ela significa isso. Ele está falando aqui, ó, ele falou aqui, e tá, é como se a gente estivesse explicando para uma pessoa que estivesse encarnada ao nosso lado. De fato, ali está um espírito, só que ele não tem mais corpo. Não tem mais corpo. E muitos deles estão realmente desejosos de que nós modifiquemos os horizontes com que eles têm vivido até aquele momento. Eles querem enxergar coisas novas, luz no fim do túnel, vamos dizer assim. Não é? Nós podemos fazer isso para lidar com a obsessão. Estudar, ler, fazer exercícios, fazer meditação, andar, caminhar no sol, ir para a natureza, não é? Ver menos televisão, usar o celular só quando necessário, evitar ficar passando mensagens inúteis. Isso tudo está registrado. Quando a gente desencarnar, vai ter lá na ficha quantas horas ficou no celular de brincadeira. Quantas horas? Não. Quantos meses? Quantos anos? Dependendo da pessoa. Quantos anos? Eu fiz a conta dos 5,4 horas para saber em 10 anos quanto tempo a pessoa teria perdido de uso do celular. Mas também teve coisas boas no celular. Informei. Tem. Mas a maior parte não presta. A maior parte é ilusão. É perda de tempo. É vício. Então, televisão, tá? Ir à casa espírita, evidentemente, procurar se ilustrar, procurar se enriquecer com os conhecimentos, com as explicações das leis de Deus, não é? Cultivar as virtudes, ser mais paciente, ser mais tolerante no dia a dia, que hoje em dia está uma loucura, qualquer coisa a pessoa já está brigando, já está estão se engalfinhando, não é? Nós sabemos disso, certo? E a oração. Quantas vezes eu rezo por dia? Quantas vezes eu oro por dia? Em que momentos eu vou rezar? Em que momentos eu vou orar? Quando quiser. Quanto mais, melhor. Mas a oração tem que ser acompanhada por atitudes. Não é? Fazer o bem, não é? Se envolver com um orfanato, com um asilo, com uma ONG, enfim, seja como for, seja o que for. Ocupar a cabeça com informações, com noções, com explicações, e também ocupar a cabeça, ou ocupar as mãos com os outros. Ajudar os outros a descobrir possibilidades. Não é? Enfim, a receita é simples, não é verdade? Ela é simples. Mas ela precisa de disciplina para ser cumprida. Esse é o nosso desafio da noite. Pensar um pouco sobre isso e modificar o cenário que agora se apresenta, que porventura não esteja nos satisfazendo. E para nos ajudar, quem quiser, evidentemente, né? Para nos ajudar a conhecer um pouco mais sobre isso, nós temos uma sugestão, uma outra sugestão, né, que o Ricardo vai colocar aqui para a gente. Não é? Olha a sugestão. É ler
e principalmente estudar este livro. Esse livro não é um romance. Ele não é um romance. Ele não deve ser lido como um romance. São 100 perguntas sobre obsessão e 100 respostas. Tá? Vocês vão encontrar ali muitas das perguntas que vocês, nessa nossa conversa, esse nosso bate-papo, querem fazer, estão neste livro da editora O Clarim. Tá? São 100 temas sobre o assunto obsessão que poderá nos enriquecer e muito, não só nessa vida, para as próximas também. Tá bom? Eu creio que eu posso fazer a prece de encerramento. Não, a prece de encerramento ou a Selma ou a Luciana vão fazer presencialmente. Eu peço desculpa ao pessoal de estar de óculos escuros, eu não pretendia subir, como estou de camiseta também, normalmente eu não me apresento assim. Eu estou com conjuntivite e me recuperando de uma dengue. Eu tive a liberdade, enquanto estávamos aqui, de essa página, quem quiser acessar pelo celular, usar o celular no bem. Então o Kindle está R$ 21,45. Então acessa a página da Amazon e pode baixar em Kindle por R$ 21,45. Ou quem aí é usar o celular no bem. Ou quem preferir, tem na editora O Clarim, em papel, quem gosta do papel, né? Por R$ 42,90. Então vai na editora O Clarim e compra em papel R$ 42,90. Ou, se agora, nesse momento, estiver na casa aí sentado assistindo o Rogério, 10 pessoas e cada um der R$ 5 na mão da Selma, ela compra esse livro e bota na biblioteca para quem quiser pegar, né, emprestado. Olha, e beleza, ter uma fonte de consulta. Não é um romance, então não é um livro que é bom para levar para casa, mas é um livro, se alguém precisar fazer uma pesquisa, né, ele pode pegar o livro e fazer a pesquisa, até mesmo para fazer uma palestra, fazer um estudo ou entender alguma coisa. Não resta dúvida. Então, 10 pessoas, R$ 5 de cada um na mão da Selma ou da Luciana, compra o livro e bota na nossa biblioteca. E já que eu estou aqui, vou continuar fazendo a minha propaganda, que o Gilberto, o Rogério, ele é colaborador também das páginas mensais da SEIP. Então, mensalmente, o Rogério me manda um texto. Tá aí, Rogério Miguel, ele é escritor, expositor, articulista de periódicos espíritas, mora em São José dos Campos. Mensalmente, ele me manda um texto. O texto do mês passado é Há, de fato, uma moral espírita. Então, é um texto belíssimo, é um texto curto. Aí, ó, vamos usar o celular para o bem. Ó. A do mês retrasado, Allan Kardec e os banquetes magnéticos, e assim sucessivamente. Então, vamos acessar a página da SEIP, vamos ler Rogério Miguel, vamos ler Éder Andrade e tantos outros, né? Que eu colaboradores. Eu intitulo aqui, ó, Acadêmicos da SEIP. Nós temos o Éder, o Rogério, a Jaqueline, o Gilberto Bordalo, com diariamente uma trovinha, o Marco Júvia, a Tereza Quintas é sensacional, a Daniele ainda vai debutar, ainda não debutou, a Marli e Acadêmicos Anônimos Desconhecidos. Então, vamos prestigiar o Rogério na nossa academia SEIP. Vamos fazer uma vaquinha e vamos comprar o livro, 10 pessoas, R$ 5, ou quem quiser ter o livro no celular, só baixar o aplicativo do Kindle, é gratuito, ou comprar um Kindle, né? Também é um tabletzinho só para leitura, tela preta e branca, R$ 21,45. Então, é isso aí. Mais uma vez eu peço desculpa, aqui está de camiseta, está de óculos escuros, como eu falei, estou me
me recuperando de uma dengue que está me dando muitas dores nas articulações e estou de conjuntivite, não posso. Meu Deus do céu. Então, aí, quando o pessoal fizer a prece agora, Rogério, inclua a gente, né? Exatamente. Inclua na prece e inclua a gente. E eu me despeço de todos vocês. Isso, eu vou finalizando aqui. Beijo no coração de todos aí de Paquetá. Até a próxima. Deus quiser.